Salve, salve, meu povo! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa atividade, a gente vai discutir um pouco sobre a OEE. É um exercício aplicado direto no Excel para fixação de conceito. Então, vamos lá. Esse exercício ele traz aqui uma máquina que funciona, um período integral na empresa é de 8 horas, tá? Se eu multiplicar 8 horas vezes 60, me dá 480 minutos. Então, a primeira parte é isso aqui. A máquina que eu tenho é uma máquina só. Essa máquina ela é de um torno automático e a capacidade produtiva dela, viu, pessoal, ó, é de 2 peças por minuto. Então, essa máquina, a cada 1 minuto, ela fabrica para mim 2 peças. E essa máquina ela tem a capacidade de fabricar peças do tipo A e do tipo B. Peça do tipo A, ele traz aqui para mim o tempo padrão para a produção do produto A, certo? Então, esse meu produto A, ele demora para cada peça ser fabricada 5 minutos. Por isso que está escrito aqui, minutos por peça. E o produto B, ele demora aqui, ó, ele traz aqui o nosso valor de 2,5. Então, cada uma peça do produto B demora 2,5 minutos. Então, entendendo o contexto dessa empresa, conseguem perceber que o produto A ele demora o dobro de tempo para ser fabricado que o produto B, tá? E juntando toda essa fabricação de tanto de A quanto de B em cima do tempo da minha empresa, eu consigo lá uma produção de 2 peças por minuto. Agora aqui, moçada, esse quadro que vocês estão observando, que eu selecionei para vocês, é um quadro que indica para vocês toda a rotina da empresa, tá? Isso aqui é elaborado pelo nosso cronometrista. Aqui eu tenho o seguinte, que das 8 até as 8h10, que são 10 minutos, eu não fabriquei, ó, nem uma peça boa, nem uma peça ruim, certo? Esse pedaço aqui. Então, produto fabricado, nenhum. Por quê? A gente estava aguardando o operador nesse intervalo de tempo. Mais um exemplo aqui, ó. Percebem que na rotina dessa empresa, até mais ou menos às 3 horas da tarde, eu realizei só a fabricação do produto A, tá aqui. Por exemplo, das 3 até as 3h20, 20 minutos, certo? Não fabriquei nem o produto A, nem o produto B, só que a máquina estava sendo preparada para a realização do produto B. Então, aqui eu tenho toda essa rotina especificada, certo? Então, vamos agora começar aqui o exercício. Tempo operacional é o tempo que a empresa fica aberta, que ela tem em funcionamento, tá? No caso aqui, 480 minutos. É só digitar 480. É o tempo todo que eu tenho para fabricar. Agora aqui, rapaziada, na parte 2, o desprogramado, tá? Eu tenho dentro da empresa um horário de programação. Minha máquina vai funcionar de tal horário a tal horário. O desprogramado é o horário que ela não vai estar funcionando, mas um horário que eu sei, que eu prevejo que aquilo vai acontecer. Então, quem entra nesse horário? Olha o que eu escrevi aqui para vocês. O horário da refeição, algum tipo de ginástica que é oferecido por empresa. Então, eu venho aqui na tabela e vejo qual que é o horário que ela não funciona, mas que é programado, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui apenas o horário do almoço, tá? Esse aqui é o horário sagrado, então eu sei que aqui não vai funcionar, que é esse 60 aqui, ó. Tá? Que é o horário da nossa refeição. Então, no desprogramado, eu clico aqui o sinal de igual para começar a fórmula e clico no 60 e dou um Enter. Se por algum motivo eu alterar esse horário aqui do almoço, ó, eu consigo, vou dar 1h30 de almoço para o pessoal, 90 minutos. Quando eu clico aqui 90, ele altera aqui embaixo automático, tá? Agora o próximo, programado. O programado, pessoal, é o tempo operacional total que eu tenho, subtraindo o horário do almoço, tá? É o horário de funcionamento. Então, é igual, eu tenho 480 minutos, que são as 8 horas que a empresa funciona, menos
os 60 minutos, tá? Só que aí, em vez de eu digitar o número, eu posso clicar como igual, seleciono essa célula menos a outra célula. Pronto, horário programado, 420 minutos. Se eu não quero mexer no horário de almoço da minha empresa, eu vou pegar uma produção para desenvolver ela em 420 minutos. Agora, o que entra nesse nosso parado aqui, dessa programação? O tempo em que o equipamento não está produzindo, tá? Mas dentro da responsabilidade da empresa. Então, por exemplo, aqui, aguardando o... Deixa eu só tirar esse azul aqui, tá? Então, que a máquina não funciona. Aqui, no primeiro item, aguardando o operador, a máquina está parada. Aqui, ó, repara que a máquina também não produziu nada, ó, nem peça boa, nem peça ruim, porque a máquina estava em preparação para receber o produto A. Então, aqui também a minha máquina estava parada, em preparação. Vamos ver aonde mais eu não produzi nada. Ó. Aqui, ó, 00, aqui teve uma troca de ferramenta. Então, vou selecionar a máquina parada. Aqui produziu 8,2. Aqui também foi refeição. Essa refeição é o horário programado da empresa. A gente já utilizou no item anterior. Aqui, maravilha também, ó, estava produzindo. Aqui, 00, ó, preparação para receber o produto B. Então, tudo isso que eu selecionei aqui para vocês, pessoal, toda essa parte, a máquina estava parada. Então, eu venho aqui, ó, quanto tempo a máquina ficou parada? Igual, ela ficou aqui, ó, 10 minutos mais 40. Olha aqui em cima para você ver a fórmula que está ocorrendo. Mais os 10, mais os 20, tá? Somo tudo isso aqui, vai dar para a gente os 80 minutos, tá? Então, esse primeiro campo aqui está pronto. Agora, vamos ver aqui, ó, perdas de produção, mas, pessoal, ó, quantidades dessa minha perda, tá? Eu vou até grifar aqui para vocês não confundirem que aqui só entra o que é referente a quantidade. Quantas peças eu deixei de produzir enquanto eu estava preparando a minha máquina para receber o produto A? Então, eu vou lá e procuro preparação do produto A. Ela vai estar aqui, ó. Preparação do produto A é essa linha. Vamos colocar ela aqui de vermelho. Quanto tempo eu perdi? Ah, eu perdi 40 minutos preparando o produto A. Então, eu vou ensinar para vocês uma coisa aqui, ó. Preta. Aqui. Eu perdi esses 40 minutos aqui preparando para receber o meu produto A. E esses 40 minutos que a máquina ficou parada, eu deixei de produzir quantas peças? Então, eu venho aqui em cima e vejo que o meu produto A, ele funciona a 5 minutos por peça, ou seja, ele faz uma peça a cada 5 minutos, certo? Eu perdi 40 minutos preparando a máquina, então 40 minutos, quantas peças eu deixei de produzir? X. Eu multiplico em cruz, vai dar x vezes 5 é igual a 40, então eu sei que eu tenho que programar o Excel para fazer 40 dividido por 5, que vai dar 8. Repara aqui, moçada, que eu montei toda essa conta aqui na mão, só para você perceber que eu vou programar dentro do Excel o 40 dividido por 5. Então, eu vou pegar esse valor aqui, que é o 40, e vou colocar ele dividido por esse resultado aqui, que é o nosso 5. São 5 minutos para cada peça. Então, eu venho aqui embaixo, onde eu estou resolvendo, e começo lá, ó, sinal de igual, 40, clico no 40, aqui, igual 40 dividido por 5. Só que aí, em vez de digitar o 5, eu clico no 5 peças por minuto, tá? Foi isso que eu fiz. E dou um Enter. Então, esse raciocínio que eu utilizei aqui
Está dizendo para mim que eu perdi 8 peças, deixei de produzir 8 peças, enquanto eu estava preparando a máquina para receber o produto A. Ao mesmo raciocínio que eu fiz aqui no primeiro, eu faço para o segundo e para o terceiro. Aqui embaixo eu vou fazer o mesmo raciocínio. Quanto que eu deixei de produzir enquanto eu trocava a ferramenta A? Igual, ó, troca de ferramenta, tá aqui nessa linha. Então eu venho e seleciono, perdi 10 minutos, tá? Dividido, deixei de produzir que produto? O produto A. O produto A é uma peça a cada 5 minutos. Mesmo raciocínio que a gente montou. Então eu deixei de produzir 2 peças. Se você não enxergou por que é 2, monta essa regra de 3 igual eu fiz aqui, ó. O outro, quanto tempo eu perdi fazendo a preparação do produto B? Preparação do produto B está aqui, ó, nessa linha. E eu perdi 20 minutos. Então, igual os 20 dividido. Só que agora eu estou fabricando o meu produto B. Ó. O meu produto B é uma peça a cada 2,5 minutos. E dou Enter. Tá aqui, perdi 8. Agora, esse último, quanto tempo eu deixei de produzir aguardando o operador, eu quero que vocês observem que a regra de 3 com calma, ó, tá? Enquanto eu estava aguardando o operador, ó, repara nessa primeira linha aqui, eu perdi, na verdade, os 10 minutos, que eu destaquei aqui para vocês de verde. Só que não teve produção nenhuma, ó, nem produto A, nem produto B, tá? Então, não teve nada disso daqui. Eu deixei, então, de produzir 2 peças a cada 1 minuto. Então, como que eu programo isso dentro do Excel? Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então, vai ficar assim, ó. Aguardando o operador, eu deixei a cada 1 minuto de ganhar 2 peças. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. 1 minuto, eu faria 2 peças. Só que enquanto eu aguardava o operador, eu perdi 10 minutos. Então, em 10 minutos, eu deixei de produzir quantas peças? Repara que essa regra de 3, ela traz para mim a ideia de multiplicação. Ó. X vezes 1 é x e 10 vezes 2. Então, aqui eu vou ter que realizar uma conta de multiplicação. Então, eu venho aqui embaixo, igual, houve uma perda de 10 minutos, vezes o 2, que é o nosso aqui, viu? Cliquei, dou um Enter, deixei aí de perder os 20 minutos. Pronto, pessoal, esse nosso primeiro quadro aqui tá maravilha, tá pronto. Agora eu vou fazer com vocês aqui esse quadrinho aqui embaixo, ó, essa terceira parte. Então vamos lá, tá? Esse pedaço aqui. Primeiro, tempo produzindo, só que referente ao produto A. Repara que todas as informações agora é referente ao nosso produto A. Então, o que é o tempo produzindo? É o tempo enquanto o equipamento estava produzindo somente o produto A, ou seja, só está saindo o produto A. Então, aqui, ó, eu não produzi produto A, porque está 0 e 0. Aqui eu produzi 18 peças do produto A. Então, aqui entra. Aqui eu não produzi nada, porque foi troca de ferramenta. Aqui eu produzi o produto A, 8 boas e 2 ruins. Então, aqui também entra. Aqui não produzi produto A. Aqui também produziu, ó. Da 1 até a 5. Então, eu selecionei aqui na rotina da empresa quais foram os intervalos que eu estava produzindo esse produto A. Então, eu venho aqui e somo esses produtos. Igual para começar a fórmula. E seleciono o tempo, que é 120, repara aqui em cima, ó, mais os 60, mais os 120. Então, eu gastei aqui 300 minutos produzindo o produto A na empresa, tá? A parte de baixo aqui, pessoal, ela pede agora a produção real. É a quantidade de itens bons e ruins que foram produzidos do produto A, tá? Agora é em quantidade. Então, eu vou lá e olho o histórico de como que isso foi gravado na empresa. Então, quantidade de itens. Então, sinal de igual. Então, vamos somar tudo isso, a produção real. Eu consegui produzir aqui, ó, 18 mais 0,
Então, 18, vou colocar mais o 0. Repara que eu estou selecionando aqui. Tá? Olha aqui que tem uma fórmula sendo criada. Depois, mais, das 11 ao meio-dia, 8 mais 2. Depois, mais 17 mais 2. Isso aqui foi o que realmente eu produzi, tá? Por isso que a gente chama de produção real. 47 produtos, considerando todos os itens bons e ruins. Produção teórica, pessoal, é o que, em teoria, eu deveria ter produzido. Repara aqui que a teoria diz que a nossa máquina ela consegue produzir uma peça a cada 5 minutos, tá? Porque eu estou referindo-me ao produto A. Repara nesse quadrinho aqui, ó. Uma peça a cada 5 minutos. Então, se eu venho aqui e faço isso para vocês, ó. Se é uma peça a cada 5 minutos, eu fiquei 300 minutos fabricando o produto A. Então, 300 minutos de fabricação do produto A. Então, quantas peças, na teoria, eu deveria ter produzido? Então, eu sei que a regra de 3 me mostra que eu tenho que realizar uma conta de divisão. Porque vai ficar x vezes 5 é igual a 300. Então, x vai ficar 300 dividido por 5. Então, na teoria, eu teria que fazer isso aqui, ó. Igual os 300, que é isso, dividido por 5, que estou me referindo ao produto A. Então, eu deveria ter produzido 60 peças na realidade. Só que eu não produzi, eu produzi 47. Então, quanto que eu tive de perda? Quanto que eu deixei de produzir entre o teórico e o que é verdadeiro? Eu venho e faço 60 menos 47, tá? E clico aqui. Então, eu tive um prejuízo aí de 13 peças. Pessoal, o raciocínio agora que vocês vão fazer é o mesmo para o produto B. Tempo produzindo do produto B, tá? Eu vou vir aqui e vou selecionar junto com vocês todo o tempo que seria para o produto B. Então, o produto B está aqui, ó. Produzindo é só a última linha, tá? Porque essa primeira linha aqui que vocês observaram foi preparação. Então, o tempo foi de 40 minutos. Igual, e clico aqui. Produção real. Quanto que eu realmente produzi? Eu produzi 14 peças boas e uma peça ruim. Isso foi o que realmente aconteceu. Então, eu clico 40 mais... 14 mais 1. Produzi 15 peças. Produção teórica é o que eu deveria ter produzido dentro desse meu tempo de 40 minutos, tá? Então, igual 40 dividido por... O nosso produto B é uma peça a cada 2,5 minutos. Então, eu vou dividir por 2,5 e eu sei que é uma divisão porque eu demonstrei para vocês a partir de uma regra de 3. Então, na teoria, no papel, eu deveria ter produzido 16 peças e produzi apenas 15. Então, eu tenho 16 menos 15, ó, 16 menos 15, uma perda de produção de uma peça do produto B e 13 do produto A. E, por fim, aqui nesse último tópico, a gente vai realizar o que a gente chama de a soma. Produção de A mais B. Então, eu venho aqui, igual... Tempo produzindo o produto A mais o produto B. Então, 300 minutos do A mais 40 minutos do B. Eu vou somar. Produção real. Eu consegui, na realidade, produzir quantas peças boas e ruins, tanto de A quanto de B? 47 de A mais 15 de B. Então, eu seleciono as duas células, começando com sinal de igual. Ah, mas na teoria, quantas eu deveria ter produzido? 60 dessa e 16 dessa. Só que eu não produzi 76 peças, eu produzi 62. Então, qual foi a minha perda? Igual o que está na teoria menos o que está real. 14. E dava para perceber porque era 13 daqui do A,
e uma do produto B, tá? Então, mais um quadro aqui, ó, que já está pronto, tá? Vamos para o último aqui, pessoal, estamos chegando no final. Nessa célula aqui a gente vai inserir a quantidade de todos os itens bons que foram fabricados da primeira vez e aqui dos itens ruins, tá? Tá explicando aqui do lado. Então eu venho aqui, ó, igual, eu venho aqui na célula e vou selecionar tudo que foi de bom que eu consegui, tá? Então, pessoal, se vocês quiserem, pode fazer assim, ó, igual, em vez de selecionar uma por uma, isso, mais isso, você pode vir aqui, ó, igual, soma, dá 2 cliques aqui e seleciona o intervalo de peças boas, tá? Você sabe que todas as peças boas vão ser colocadas aqui, nessa coluna. Eu seleciono tudo. Não tem problema você selecionar onde pega troca de ferramenta, refeição, porque a quantidade é zero, não vai influenciar na soma, tá? Repara aqui em cima na barra que eu estou colocando a fórmula, eu vou fechar o parênteses e apertar um Enter. Então, 57 peças boas foram fabricadas. E quantas peças ruins foram fabricadas? Eu venho aqui a mesma coisa, ó. Seleciono aqui essa célula agora, que é para o item ruim, que eu pus de amarelo, ó. Igual, e vou realizar também uma soma. Se eu quiser, eu posso ir uma por uma, tá? Mas essa ferramenta é mais eficaz. Seleciono aqui, ó, toda a coluna das peças ruins. E fecho parênteses e dou um Enter novamente. Então, foram 57 peças boas e 5 peças ruins, tá? Aqui, próxima parte. Agora a gente vai utilizar os indicadores. Agora que entra o sistema que a gente fala de OEE, analisar a eficiência da nossa máquina. Pessoal, quem que eu coloco aqui nessa minha utilização? A utilização é para você representar em porcentagem quantos por cento essa máquina realmente estava em funcionamento, tá? Eu gostaria que vocês reparassem aqui o seguinte. A empresa, ela tem aqui, só arrumar aqui para vocês, ó, 480 minutos de tempo operacional, ela funciona, esse intervalo, que são 8 horas de trabalho, mas a máquina não tem um tempo de operação de 480. Programado, eu tenho só 420 minutos, porque eu tiro o horário do almoço. Se eu fosse fazer uma regra de 3 aqui, eu poderia escrever assim para vocês, ó, aqui na utilização. Os 480 é o tempo todo que eu teria para produzir, 100%. Tá? Mas não é isso que acontece, eu uso apenas 420, eu chamo isso aqui de x. E esse 100% eu posso dividir ele por 100 e escrever isso aqui como 1 inteiro, tá? Se eu multiplicar isso daqui em cruz, vai ficar x vezes 480 é igual a 420. Então, eu só montei essa conta manualmente para você perceber que na utilização eu vou pegar o 420 e vou dividir pelo 480. Então, é isso que vocês vão fazer, tá? Então, eu venho aqui, começo com o sinal de igual e faço 420, clico na célula, ó, 420 dividido pela 480. Tá? Seleciono as duas, deu 87,5%. Então, do meu tempo total de 100%, eu utilizei a máquina apenas 87,5%. Agora, vamos falar um pouquinho aqui do disponibilidade, desempenho e qualidade. Agora, eu vou ajudá-los a calcular o tempo de disponibilidade, tá? Para isso, a gente precisa revisar um pouco da videoaula anterior, que eu mostrava isso daqui para vocês. O que é o meu tempo de disponibilidade? É o meu tempo realmente que a minha máquina está disponível sobre o meu tempo total de operação. Pessoal, só lembra um detalhe. Na videoaula anterior, o nosso tempo era de 16 horas, tá? O tempo de operação total. Porque aqui ele não fala do horário de almoço, tá? É como se o seu funcionário fosse almoçar, mas continuasse um outro turno, outras pessoas na produção, eles fizessem isso de forma intercalada
A produção não parou inteira para o almoço. Por isso que meu tempo de operação total é 16 aqui. Nesse exemplo que eu estou fazendo aqui no Excel com vocês, o nosso tempo total de operação é 420 e não 480, tá? Tem que tomar cuidado nesse detalhe, por quê? Porque a produção parou inteira nesse intervalo do almoço, não ficou ninguém produzindo. Então, o meu tempo de operação total é os 420 e o meu tempo disponível, que é essa parte aqui de cima, ó, que a gente estava trabalhando, é isso aqui. Tempo de disponibilidade é o tempo em que eu fiquei produzindo. Eu fui lá, peguei o meu tempo total, que era os 420, subtraí a máquina quebrada, não estava funcionando, tudo aquilo. Então, observem comigo aqui que eu tenho disponibilidade igual o tempo que eu realmente fiquei produzindo. Eu já tenho ele aqui, ó, 340 tempo produzindo, tanto peça A quanto peça B. Tudo isso eu venho aqui e divido pelo tempo total de operação, tá? Que são os 420, que eu já expliquei o porquê. Eu vou fazer essa divisão, isso aqui vai dar como resultado 80,95%. Agora eu vou analisar com vocês, ó, essa outra parte aqui que é chamada de desempenho. Então, dá uma olhada lá no nosso índice, tá? O que é o desempenho? Ele escreve aqui, ó, taxa de desempenho é o tempo operacional líquido sobre o tempo de disponibilidade. Mas eu fiz na videoaula, comentei com vocês, pessoal, que se eu tiver um número de peças também dá certo. Não sou obrigado a usar o tempo líquido e o tempo de disponibilidade, tá? Então, a taxa de desempenho ela ocorre por causa da perda de velocidade, equipamento lento, equipamento ocioso. Mas aqui na nossa planilha eu já tenho todas essas informações, tá? Então eu venho aqui, igual para começar a fórmula, e eu vou usar pelo número de peças e não pelo tempo, tá? Eu tenho aqui, a minha produção real que eu consegui foram 62 peças. Só que na teoria, ó, diante do tempo que eu tinha disponível, era para eu conseguir fazer 76 peças. Então, essas 14 peças totais que foram perdidas, foram por algum motivo do equipamento estar mais lento ou alguma coisa de estar ocioso por algum motivo na empresa, tá? Então, eu tenho aqui uma porcentagem de 81,58. Se eu tivesse conseguido produzir as 76 peças, maravilha, teria dado 100%, mas eu só consegui 62. E o nosso índice de qualidade, ele refere-se realmente às peças que eu consegui utilizar, que eu consegui colocar no mercado, tá? Ó, é o tempo operacional útil pelo tempo operacional líquido. É importante você ter entendido o conceito, tá? Aqui eu não vou usar o tempo, porque eu tenho a quantidade de peças. Então, as quantidades de peças, como? Eu tenho uma determinada quantidade de peças que eu consegui produzir, que foram a produção real de 62, certo? Só que eu não aproveitei essas 62 peças, eu aproveitei apenas 57. Se eu tivesse conseguido aproveitar 62 peças, o meu nível de qualidade seria 100%. Como eu não consegui aproveitar, aproveitei só 57, quantos por cento eu tenho em cima desse valor? Então, é igual o que eu consegui de peças boas dividido pela minha produção real. Quando eu faço essa conta, eu tenho uma porcentagem de nível de qualidade, tá? Pessoal, ó, o que eu uso para o meu cálculo da OEE não são os 4 índices, são só esses 3 aqui, ó, tá? Vou grifar eles para vocês não esquecerem. Então, a minha OEE é disponibilidade vezes desempenho vezes qualidade. Então, é esse vezes esse valor, tá? E dou um Enter aqui. 60,71% é o nosso índice da OEE. Agora eu consigo analisar isso tudo com vocês. Agora esse último quadro aqui, ó, vamos determinar paradas programadas, perdas de produção, ou seja, quantas peças eu deixei de produzir por uma parada programada. Quem era a minha parada programada?
A única parada que eu programo com certeza é o horário do almoço, tá? Então, eu vejo que aqui a gente teve 60 minutos para refeição, certo? Tá aqui. Esse é o nosso horário do almoço. Nesses 60 minutos, eu deixei de produzir quantas peças, tá? Observem aqui, pessoal, ó, que no horário do almoço, a minha máquina estaria programada apenas para fabricar o produto A. Como que eu descubro a quantidade de peças? Eu vou observar que, para o produto A, eu tenho uma peça a cada 5 minutos. Então, eu sempre faço a regra de 3, ó. Uma peça a cada 5 minutos. Eu perdi 60 minutos, então 60 minutos me levou a uma perda no horário de almoço de quantas peças? Percebem que é só eu multiplicar, dividir o 60 pelo 5, tá? Isso traz uma ideia de divisão, 60 por 5, que vai me dar 12. Então, eu uso esse raciocínio aqui embaixo para colocar no Excel. Eu venho aqui, igual, clico novamente aqui, ó, 60 dividido por 5. Tá aqui. Dou um Enter. 12 peças. Agora, e paradas não programadas? Eu deixei de produzir quantas peças por algum tipo de problema que aconteceu na empresa? Igual, vamos lá e observamos, ó. Paradas não programadas estão todas aqui. Eu deixei de produzir 8 preparando o produto A, mais 2 peças pela troca de ferramenta, mais 8 do produto B e mais 20 aguardando. Isso aqui foi toda a minha produção, que eu perdi não programada. Isso aqui está tudo aqui, ó. Tá? Somei uma por uma e deu como resultado 38. Agora, vamos ver baixa velocidade. Quantas peças eu perdi pela questão da baixa velocidade? Então, igual. A baixa velocidade nossa, pessoal, ela está aqui, ó. Foi a quantidade de perdas, tá? Eu tinha uma produção real de 62 e no papel me indicava 76. Eu deixei de produzir 14 peças. Isso aqui foi por causa de velocidade. Então, 14. Agora é fácil, né? O que seria esse nosso peças ruins? O peças ruins foi esses 5 valores, esses 5 peças saíram de má qualidade. Igual, perda total de produção, 12 na hora do almoço, mais 38 que não estavam programadas, mais 14 por equipamento de velocidade ruim por algum problema ou pelo tempo de uso, mais 5 peças de qualidade ruim. Eu tive uma perda total de 69 peças, está todas cronometradas aqui. Agora eu vou fechar com vocês esse último gráfico aqui, tá? Então vamos lá. O que está escrito aqui? Tempo operacional, ó, no caso da duração do turno todo. Então, qual que foi o meu tempo total que eu tenho nessa minha empresa? Eu vim aqui com o sinal de igual, tá? E vou lá no tempo total. O tempo total é de 480 minutos ou de 8 horas, certo? Então, posso clicar aqui. É o meu tempo operacional total. Enter. Agora aqui embaixo, ó, essa coluna que está de cinza. Vamos ver o que ele escreve para a gente. Ó. É o tempo programado para produção. Dos 480 minutos, eu sei que 420 eu posso produzir. E eu sei que 60 é para o almoço, certo? 60 minutos. Então, igual 420 é o que eu tenho programado. E aqui igual é o 60 para o almoço, certo? Então, vamos lá, vamos procurar o 60. Diminuir aqui o zoom, que vocês vão pegar melhor a ideia. Aqui embaixo agora, ó, é o tempo produzindo e o tempo do equipamento parado por alguma responsabilidade. Dos 420 minutos, que é esse de cima, que é o tempo total que eu tenho um intervalo que eu estou realmente produzindo, tá? Que vai ser esse daqui, igual, vamos ver lá. Desse tempo de produção, eu consegui 340 minutos produzindo, certo?
foi o tempo que está marcado aqui, nessa célula aqui para a gente, ó. Eu vou colocar ela de azul para vocês enxergarem bem. E desses 420, tem 1 minuto que o meu equipamento ficou parado por alguma responsabilidade. E qual que foi esse intervalo? Igual, vou lá e puxo esse meu resultado. Vai ser isso aqui, ó. Tempo parado, 80. Tá? Esse tempo parado de 80 é a troca da peça, tá? É tudo que não for referente ao almoço. Então, você repara que 340 mais 80 dá os nossos 420. Aqui agora não é tempo, é quantidade. Quantidade produzida total de itens bons e itens ruins. Então, quantidade produzida total vai ser isso aqui, ó. 62 peças foi a que eu produzi no total. Tanto boa quanto ruim. Igual, vamos ver, diferença entre. Só que dessas 62 peças, eu perdi quantas? 14 peças. Não consegui usar todas. Agora aqui, das 62 peças, eu perdi 14, por quê? Porque uma quantidade estava boa e uma quantidade estava ruim. A quantidade boa foi 57, e aqui no último campo eu vou indicar a quantidade ruim, que foi 5. E repara que 57 mais 5 dá para a gente as 62 peças. Repara que toda a produção foi descrita aqui nessa única planilha do Excel. Pessoal, aquele abraço especial para todos vocês.